Ele é treinador do Fluminense, tá começando agora, tem 8 jogos, não jogou p*** nenhuma, nunca jogou nada. Ele tem que ficar prestando atenção no Fluminense. O ataque foi contra o técnico Alexandre Gama, do Fluminense, que vinha sistematicamente deixando o baixinho fora da equipe. Entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela? Você acha que isso pode atrapalhar, de certa forma? Não é atrapalhar o... A mim não, pelo contrário, isso só me motiva. Mas você dá uma declaração dessa, isso não pode prejudicar no clube? Você acha que você tem... Você sempre... Ele não fala o que quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Primeiro, a abraçadeira de capitão. Era de Edmundo, foi para Romário e pronto. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Um pênalti. Edmundo queria bater. Romário disse não, e o Reino de São Januário conheceu seus personagens. Só eu que estava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Está aberta aí a Era Romário, o Campeonato Carioca. O que você fala que está aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado para o Túlio, o Guga, o Valdir, o Leonardo. São os supostos vice-artilheiros do Campeonato Carioca. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí. É assim, ô lelê, ô lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Melhor do que o Messi, melhor do que o Maradona ou melhor do que Messi e Maradona juntos? Na verdade é o seguinte, se for colocar dentro da área, eu fui bem melhor que os dois. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a aliança pro Maracanã que vai chorar muito. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Casagrande não podia deixar de falar. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. E o bom treinador tem que, primeiramente, não atrapalhar. Teve algum que, esse... Gilson Nunes era uma merda. Então o Gilson Nunes, puta que treinador de merda que eu tive. Esse foi um dos piores, por exemplo. Afonso Alves, um atacante convocado por Dunga, acha Romário preguiçoso. Foi o que disse em entrevista a um jornal português. A resposta foi imediata. Quem? Na edição eletrônica do jornal Record, Afonso disse não ser preguiçoso como Romário. Se autodenominou ainda um jogador tático. Quem? Afonso Alves. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Eu só falo de que eu conheço. Da praia para o gramado, Romário falou sobre a volta ao Vasco, sobre a disputa do Campeonato Carioca e sobre Pelé. Há poucos dias, o rei do futebol disse que o baixinho deveria encerrar a carreira. Olha o que aconteceu. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé... eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. O Pelé, a gente já sabe que ele só fala e... Mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei aí, vamos dizer, o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor para ele. Nós conhecemos bem o Brasil, a cada dia aparece um talento novo. Mas é difícil agora aparecer outro Romário, como vai ser difícil aparecer outro Ronaldo. E, inclusive, aproveitar a oportunidade para dizer para ele que foi uma grande honra e um prazer ter jogado ao lado dele e que com certeza o nome dele está marcado na história, não só como o maior artilheiro das Copas, mas por tudo que ele fez nos clubes que passou e principalmente para a seleção. E como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim ele foi o melhor que eu vi. Zagallo não gostou nem um pouco da caricatura dele no banheiro do bar do Romário. O velho lobo, que esteve no lançamento do livro do Newton Santos, Minha Bola, Minha Vida, tentou disfarçar, mas deixou claro a sua irritação com a brincadeira do baixinho. Entre amigos, tudo é festa. Quem é que não sofre por alguém e sofre muito mais pela seleção brasileira? É só não falar dos desenhos que estão no banheiro do bar de Romário. Não é o momento para se tocar nesse assunto. E você vê que eu mudo até de fisionomia, então eu acho que não é o momento. Não adiantou insistir com Zagallo.
Ele não quis falar sobre as caricaturas no banheiro do bar do Romário. Mas o filho, Paulo Zagallo, o Zagalinho, falou pelo pai. Que eu achei, opinião minha, eu achei desrespeito só, né? Agora não cabe a mim, cabe ao meu pai dar as declarações que ele acha. Isso é opinião minha, do Paulo Zagallo. Hoje é dia de festa do Nilton Santos. Não posso falar em outra pessoa a não ser Nilton Santos, que tem dignidade, tem moral. Microfone em punho, desinibido, Romário não foge à responsabilidade de ser o astro da seleção brasileira na Copa. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. Ele não gosta do esquema só com 2 atacantes. Olha, minha opinião de hoje é a mesma opinião de sempre. Eu sou atacante e quanto mais atacante jogar ao meu lado, para mim é melhor. Corajoso desmente a CBF, que anunciou a chegada dele a Teresópolis para ontem ao meio-dia e Romário só acabou chegando à noite. Outra mentira, isso é mentira. Bem clara que quem passou para vocês é mentiroso. O assessor de imprensa ri, sem graça, constrangido. Por isso que eu sou difícil, sou autêntico, sou real, eu sou claro. 12 horas depois de ter se apresentado à seleção, ele é liberado, como todos os outros. Ter 1,68 m, ser o menorzinho da turma e ainda entrar num time que já vinha jogando e treinando há mais de 2 meses. Nada disso foi obstáculo para Romário. Ele chega a 20 gols em apenas 36 jogos pela seleção brasileira. Antes do jogo, era uma unanimidade nacional. Agora, virou uma espécie de santo. Foi, sem dúvida nenhuma, uma grande tarde, uma das maiores tardes da minha vida. Como jogador de futebol, sem dúvida, a tarde mais importante. Você se sente agora um jogador consagrado, Romário? Eu me sinto realizado, quase completo. Eu acho que para ser completo só falta agora ser campeão mundial. Na saída do Maracanã, Romário não anda, flutua. Quem emocionou a nação se emociona no abraço com a mãe, no abraço com o pai. E aí vai Romário, mostrando ao Brasil o caminho dos Estados Unidos. É do Brasil! Ele desembarcou como superstar, cercado por jornalistas e quase atacado por uma multidão de curiosos, mas bastante tranquilo. Por que você acha que o Parreira mudou de opinião em relação a você? Pelo trabalho que eu tenho feito em Barcelona e pela contusão do Miller e talvez a ausência também do Bebeto. E claro que é importante também pelo pedido de todo o povo brasileiro. Você tem medo de ser salvador da pátria, Romário? Não tenho medo não, e tampouco sou salvador da pátria. Eu vim convocado e estou tranquilo para jogar mais um jogo. Queira ou não queira, Romário já é considerado o salvador da pátria, capaz até de inspirar versos e ritmos. Chegou, aquele que mais faltava é o Romário, alegrando a rapaziada. Ele e Andrei se desentendem e Romário agride o companheiro de equipe. Entre você e o Andrei, ele. Coisa do jogo. A coisa do jogo não foi resolvida no vestiário. Os dois só fazem as pazes no início do segundo tempo. Romário vai ser lembrado por quem gosta de futebol. Pela imagem do que o futebol não deve ser. Cabeça quente, vai passar, já passou. Romário também entrou na confusão. A briga generalizou e o árbitro encerrou a partida antes dos acréscimos. Bola alta na área e o juiz apita. O atacante Romário, que entrou no jogo aos 30 do segundo tempo, é expulso. Motivo: um direto de esquerda no rosto do argentino Simeone. Veja a explicação do próprio Romário. Simeone é um jogador argentino, todos nós conhecemos da Argentina. Me chutou e eu revidei, e o juiz viu e me expulsou. Você achou justo? Foi justo, correto. Romário trocou chutes com o lateral do Madureira, Cafezinho. Logo depois, o técnico do Flamengo, Júnior, entrou em campo e tentou agredir Cafezinho. A cena foi tão lamentável que até a rede de televisão americana CNN divulgou as imagens. Visitantes indesejados nas Laranjeiras. Alguns torcedores jogam 6 galinhas vivas no gramado. Enquanto elas descansam, os jogadores também relaxam. Isso porque o treino fica parado até os funcionários do clube retirarem os animais. Romário vai até a arquibancada. Ele e o fisioterapeuta Fernando Lima agridem um torcedor e dão início a uma grande confusão. Num determinado momento, Romário chama o torcedor para a briga.
não batia não, vai na moral. Eu e ele, cadê ele? Briga pra quê, porra? Porra, vai querer esculachar aqui na minha casa, meu irmão? Porra, não vem me esculachar mais não. Jogador safado, te avisando, hein? Flamengo, no cargo de superintendente, passagem marcada por desavenças com Romário. Em relação às multas, eu não vou pagar, até porque existe um acordo comigo, departamento médico e comissão, que hoje eu fiquei sabendo que nem o Carlinhos sabia, de que depois do jogo, no dia seguinte, eu não treino. E quando tem 2 períodos, eu só treino 1. Se não chegou a ele, o problema não é meu. O vice-governador Gilmar queria cobrar multa de R$1.000 de Romário, acusando o baixinho de 2 faltas e um atraso em treinos. Não sei se alguém de autorização que não tem validade, porque no Flamengo quem pode liberar um jogador sou eu, o superintendente, o Quimelo, contanto que me comunique, ou o Carlinhos, que é o chefe da comissão técnica. Já não venho desde janeiro. Agora que tomaram conhecimento disso, aí não é meu problema. A partir de agora vão ter 2 treinamentos. Vocês vão ver que eu só vou treinar 1 e vou comparecer. Eu de manhã e de tarde para tomar um café e para falar com a rapaziada. Sem problema nenhum. Conseguiu se imaginar dentro de campo, o que você teria feito, o que você teria falado, o que você pode contar pra gente Não, hoje? na verdade eu não conseguia me imaginar dentro de campo com a camisa de seleção tomando de 7. Primeiramente, começo por aí. Nunca na história eu passaria por esse vexame. Até porque o meu time na época não permitia isso. Todas as seleções que eu disputei. Normalmente quem desequilibra não teve. Acho que quem a gente tem que acho que quem fez o gol foi o Ronaldinho, então é ele que a gente tem. Ele é o jogador mais importante. Romário foi genial. Um drible sem piedade. Um gol de craque. Que golaço! O Corinthians foi vaiado pela própria torcida pela primeira vez desde a conquista do título brasileiro. O detonador da crise entra em cena mais uma vez. É a estrela principal de outra obra de arte. Romário driblou o goleiro, bateu! Romário provocou a torcida e foi aplaudido pelos corintianos. Fiquei, inclusive, até emocionado quando foi gritado meu nome. Isso é mais uma prova de que o meu trabalho é reconhecido em todo mundo. Aí eu falo, quem jogou mais? Vou falar o nome, aí você responde. Certo. Ele, aí você fala, eu. Fechou? Então vai ser de várias épocas aí. Então vamos lá. Lewandowski. Eu. Haaland. Eu. Benzema. Eu. Ibrahimovic. Eu. Henry. Porra, claro que fui eu. Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte, eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também, mas esse aí eu tenho um respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Edmundo. Ah, merda. O Túlio tá aqui, não vou nem falar. Túlio era artilheiro, mas nem se comparava. Renato Gaúcho também. O Renato Gaúcho é meu cliente, deixa. Aí, atual. Pedro. Em relação a mim? Eu tinha prometido nunca mais falar do Pelé. Porque o Pelé fala tanta merda a cada dia. Você lembra uma frase que eu falei que o Pelé calado é um poeta? E isso serve de novo. O Pelé não tem porra nenhuma consciência de que está acontecendo no país, então ele não pode falar essas besteiras. E ele tem que entender que eu não guardo maguinha de ninguém, que isso é coisa de babaca. Isso, a Copa do Mundo foi em 98, inclusive foi em 98 e em 2002, que o presidente da CBF apertou minha mão e falou que eu iria para a Copa, 2 dias antes da convocação, e acabei não indo. E as minhas declarações em relação ao Ricardo Teixeira não tem nada a ver com isso. Eu sou um deputado federal, tenho que fazer meu papel. O Pelé tinha que se candidatar a ser deputado para ver se é eleito, para ele poder falar. Ele não conhece de regra, ele não conhece de estatuto, ele não conhece de porra nenhuma para falar o que está falando. O treinador ideal para essa seleção seria o treinador agora que está no São Paulo. Ney Franco, que conhece os jogadores, que conhece, que foi campeão do mundo.
e eles continuaram entendendo que o treinador é humano. O Mano é um bom treinador para o Corinthians, para o clube, para a seleção ele não é treinador. Eu espero que ele nunca mais vista a camisa da seleção, porque ele é fraco e a culpa foi dele pela derrota. E não adianta dizer lá no Brasil que eu estou falando porque perdeu. Eu já venho falando desde lá do PAN. A imprensa tem muita gente que você não gosta? Olha só, a palavra não é gostar. Eu respeito todo mundo. Mas você quer nomes? Se você puder. Por exemplo, o Renato Maurício Prado é um colunista bastante conceituado, mas ultimamente tem escrevido muita babaquice, muita mentira ao meu respeito. Ultimamente já há um bom tempo. Fernando Calazans é outro. Vou falar de pessoas que são respeitadas, e eu também respeito. Pessoas que eu, inclusive, respeito muito, até agora. É outro que também eu não estou entendendo. Parece que está fazendo uma campanha contra o Romário. O Juca, por exemplo. Um cara que eu respeito. Um dos que eu mais respeito. Meu pai. Também andou falando uma besteira que eu não entendo. Você, na verdade, acha um absurdo chamar o Ronaldo de fenômeno? Não. Não acho. Não, porque o Ronaldo é um fenômeno, a gente tem que entender o porquê do fenômeno. Por exemplo, vamos falar de Marcos, realmente é um fenômeno. Mas é verdade. Mas ele fez por isso, entendeu? Dentro de campo, ele é um jogador que a gente tem que respeitar e agradecer pelo que ele fez na Copa, porque ele faz, ele leva o nome do Brasil. Porque na revista não ficou claro o que você falou na revista. Essa revista, e na revista ficou, eu não tenho nada contra o Ronaldo, eu não tenho nada contra o Ronaldo. Porque na verdade a gente poderia ter me defendido em 98 e não fez, mas eu respeito isso, que cada um tem a sua personalidade. Fora isso, ele nunca me fez porra nenhuma, eu não tenho nada contra ele. Eu não tenho como não perguntar isso para você. Ficou para você uma mancha na carreira, no nome, no exemplo que o Ronaldo sempre foi para crianças, para as pessoas? Ou você entende isso como um caso particular? A história dos travecos? Eu acho que não manchou, não. Até não? Porque na vida, Cajuru, a gente tem que entender que nem tudo que a gente faz, hoje eu estou te falando que eu tenho 45 anos e ainda tenho muita coisa a aprender e vou aprender com certeza. Mas uma das coisas que eu aprendi é que se a gente ficar voltando no tempo, a gente não anda para frente. Então, as próprias pessoas que estiveram com o Ronaldo naquele episódio já... As pessoas quem? Os travecos? No caso, os travecos, como você diz, já se declararam que as coisas não foram bem assim. É claro que o ideal, ele poderia estar aqui te dizendo que ele não teria que ter se envolvido ali, mas eu acredito que o que ele fez, o que ele representou e representa hoje para o nosso país, aquele episódio não vai manchá-lo. Cobriu isso, né? Não, tudo que ele fez, com certeza, cobriu um momento que de que todo mundo pode ter uma fraqueza. Mas por falar nisso, você não teve nenhuma, você nunca saiu com o traveco? Não, em relação ao traveco, essa fraqueza eu ainda não tive. Eu não estou dizendo que ele teve a fraqueza de sair, eu estou falando do episódio. De você agora. Eu não. Você não teve essa fraqueza não, né? E nem vou ter. Mas procurado foi? Se fui, não reconheci. Isso aí, que história que tem a do Cruyff? Não, que você quer ouvir? O Romário, ele queria uma folga. Não era isso, mais ou menos? A história é o seguinte. E aí você fez uma apostinha com ele? A gente ia jogar, ia estar perto do carnaval, ia ter uma folga de 4 dias para todo mundo. Só que eu era o único do Barcelona, estrangeiro, que morava fora da Europa. O Stoikov era Bulgária, o Laudo que era na Dinamarca, o Kuma era na Holanda, e acho que era o Raj que estava na época, se não me engano, que era da Romênia. Então eu fui lá falar para ele que, pô, é uma desvantagem minha. Eu só de viagem eu tenho quase um dia e meio. Então, assim, desses 4 dias eu ia aproveitar 2 dias e meio e tal. Se ele podia quebrar aí para mim e me liberar mais uns 2, 3 dias. Mas como é que a gente faz? Eu falei, pô, você que é o cara, tu que manda. Você e o Cruyff? Eu e ele conversando. Ele falou, vai ter um jogo aí, se tu fizer 2 gols, tu tá liberado mais 2 dias. Aí eu aproveitei e fiz logo 3. E aí no intervalo, quando ele chegou no intervalo, o combinado era esse, eu saí fora naquele dia.
E aí quando eu cheguei no intervalo, eu já estava tomando banho, a galera não entendeu nada. Vai aonde? Eu falei, vou pro Brasil. Mas hoje eu falei, não vou sair daqui a pouco. Intervalo do jogo. Rapaziada, quando você voltou, quis cobrar os jogadores? Não, na verdade essa cobrança foi depois da Copa, que eu fiquei outra história 30 dias depois, cheguei um pouquinho atrasado. E aí o Cruyff me chamou no canto e falou, os caras querem fazer uma reunião contigo aí para te dar satisfação. Eu falei para eles não fazerem, mas eles querem fazer, o que tu acha? Eu falei, deixa eles, vamos lá. Aí os caras começaram a falar pra caceta lá, um monte de besteira. Aí eu fui colocando cada um no seu lugar. Tipo, você foi eliminado na primeira, você nem foi, tu perdeu pra mim na semi, então, porra, meu irmão, você adianta que eu fiquei mesmo e ficaria de novo, vocês aqui, vocês não têm um título de Mundial, de Copa do Mundo, vocês não sabem o que significa, o que significou pra mim e pro meu povo ter ficado lá um ano, então vocês... Na mesma placa, em lados opostos, o comandante e o ídolo tentam diminuir a distância que fez Romário ficar 10 dias sem aparecer no clube. Depois de conversar com o técnico, Romário saiu do campo e entrou nesta sala. Convocou os jornalistas para esclarecer os problemas que teve com Dário Lourenço. A gente se desentendeu, eu passei algumas coisas que ele achava que não eram corretas e ele também, mas a gente não chegou a brigar, a gente chegou a discutir. Eu só me afastei para esfriar minha cabeça e para ele fazer o trabalho dele aí. O baixinho tem grande poder. Ele diz quem vai colocar e me pergunta o que eu acho. Atua como um primeiro-ministro. E se amanhã o Dário me perguntar de novo a opinião, eu achar que o que ele estiver colocando não seja uma coisa boa pro Vasco, eu vou colocar a minha opinião como eu sempre coloquei. Mas o parlamentarismo... Que eu mando, eu que escalo, nada disso. Não sei se eu posso dizer que infelizmente ou felizmente, mas isso realmente... Não é o regime no Vasco. Aqui sempre teve 2 regimes. O primeiro foi vice-presidencialista, na época que o Eurico era vice-presidente. E agora é presidencialista. Presidencialista porque ele é o presidente. E quanto ao time deste governo brilhar, Romário fala com clareza. Amigo, eu não posso dizer aqui pra você que o Vasco é um time que tem... Hoje, um time para ser campeão. Eu seria mentiroso, estaria me enganando a vocês e a torcida do Vasco. Domingo, o clássico do 20º colocado Vasco contra o 19º Flamengo. O nível hoje do Vasco e do Flamengo, na minha concepção, é um nível médio para baixo. Eu acho que a diferença hoje do Vasco e Flamengo é o Alex Dias. Mas para aí, não é mais você que faz a diferença, Romário? Em outras épocas, nessa época hoje é o Alex Dias. O Zagallo nunca... Eu e o Zagallo, a gente nunca teve uma relação de amizade. Primeiro que eu sei que ele não gosta de mim. Eu não vou dizer que eu não gosto dele, mas pra mim ele passa batido. E eu sempre tive consciência disso. E uma das provas do que eu tô te dizendo, é tanto da parte profissional e pessoal, é que se perguntar ao Zagallo, um dos maiores jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira, ele nunca falou Romário e nunca vai te falar. E eu tenho consciência que eu fui um dos maiores. E na Copa de 98, quando ele teve a oportunidade de me tirar de um grupo, de me tirar de uma Copa, ele me tirou. E não teve nem personalidade, não foi nem sincero de dizer que foi ele que tirou. Na verdade, essa minha saída da Copa do Mundo ficou muito na conta do Zico. Eu também achei que foi o Zico durante alguns anos, mas nesses últimos 3, 4 anos, quando o próprio Zico falou em público e falou comigo que ele não teve nada a ver, acreditei. Até porque quando ele falou que se tiver alguém que pensa diferente, ou está dizendo que não é mentira, que é mentira, eu estou falando, que se apresente aqui, a gente vai debater. Então não apareceu ninguém, então realmente ele não foi o culpado. Então sempre teve esse problema de relação Zagallo e Romário, que no fundo eu perdi porque eu não disputei, ele acabou também perdendo porque não ganhou. Nós tínhamos lá o chefe de delegação, que era o presidente do Palmeiras na época. Mustafa Contursi. E aí a comissão sempre saía bem mais cedo, uma van, uma Kombi, para levar lá, para montar lá o treinamento, e ele era sempre o responsável para ir com a gente. Nos 2 primeiros dias a gente ficou esperando ele 40 minutos, 1 hora para sair. No 3º dia eu pedi pro motorista, vai, gol, bora. Gol. E aí, à noite, reunião. De novo, outra reunião. Os caras gostaram de fazer reunião. O Ricardo Rocha tem até uma frase: vamos fazer a reunião para acabar com a reunião. Essa frase dele era típica lá. E aí, foram chamar a atenção de por que não esperaram
chefe da delegação. Falei, por que eu não tenho que esperar, porra? Ele não treina, ele não faz gol, ele não chuta, ele não defende. A gente esperou ele 3 vezes nos primeiros dias, 1 hora e 40 minutos. Se ele não for na hora, ele vai. A partir do 4º dia, ele era o primeiro a chegar no ônibus e a gente ficou todo mundo feliz, sem problema nenhum. Romário, por que não deu certo o Romário, Sávio e Edmundo? Que tinha tudo Pior para ser o ataque melhor. do mundo, Romário, Sávio e Edmundo. Depois, mas primeiro era melhor ataque do mundo. Essa musiquinha até que é bonita. Mas eu não sei por que não deu certo, Renato. Realmente, talvez por vaidades, por um querer talvez aparecer mais do que o outro, querer fazer mais do que o outro. Na verdade, que tinha tudo para dar certo, tinha. Até porque são 3 jogadores, apesar de a gente jogar na mesma posição, todos 3 com características diferentes. Por exemplo, o Sávio joga pela ponta esquerda, o Edmundo já jogou pela ponta direita, eu já joguei pelas 2 pontas e pelo meio. Então, tinha realmente tudo para dar certo. Mas por esse motivo que eu falei, e uma outra coisa, aquele ano não era o ano do Flamengo, né? Puta, desculpa. Aquele ano deu tudo errado. Deu tudo errado. Foi um ano realmente negativo.